Traz pra você internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa. Com planos de até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para a Conect Internet e sinta a diferença. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa noite, minha amiga, meu amigo, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí pelo carinho da sua companhia. Minha gente, hoje é dia 3 de julho de 2024. É um prazer grande ter você aqui conosco. Depois de muitos meses, né, estamos fazendo um programa aqui, só eu e você que está aí do outro lado. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, seja muito bem-vindo. Vamos falar de inaugurações hoje aqui, das prefeituras de Tanguá e Rio Bonito. Vamos falar da situação dos aposentados e pensionistas que recebem pelo Instituto de Previdência dos servidores municipais de Rio Bonito, aqui no nosso município, né? E, moçada, no último sábado, pelo menos eu ouvi uma manifestação na rua principal lá na nossa cidade, né? Enquanto acontecia a feira literária, nós tivemos a manifestação lá de aposentados. Eu estava fazendo a barba na barbearia do meu amigo Anderson Barreto, escutei a manifestação passando. Vamos tratar desse assunto aqui também. Então sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado aí pelo carinho. Os amigos que estão sempre nos prestigiando. Deixa eu lembrar para você que ontem nós recebemos aqui no programa Flávio Azevedo o meu amigo Zeca Novaes e a Monique Tostes, né? Monique Tostes Cordeiro. Eles vieram falar do espetáculo que vai estar, né, no Lona na Lua no próximo domingo, dia 7, um espetáculo beneficente para arrecadar fundos para o Lar Maria de Nazaré. A partir das 18 horas, o ator Renato Prieto, com o espetáculo Chico Xavier em Pessoa, estará lá no Lona na Lua, trazendo esse espetáculo para quem quiser ir lá participar. E assim, minha gente, a questão, como o Monique deixou bem claro aqui, a questão religiosa é o menos importante. O mais importante de tudo
fortalecer através dos nossos da nossa compra do ingresso, o Lar Maria de Nazaré, que tem uma série de compromissos a saudar, inclusive para dar dignidade aos vovozinhos internados ali, né, abrigados lá no Lar Maria de Nazaré, uma qualidade de vida melhor, com dignidade, e um final de vida também, né, dessa mesma direção, né? Então, o meu abraço é a rapaziada do Lona na Lua, meu amigo Zeca Novaes, que esteve aqui ontem, e Monique Tostes, representando o Lar Maria de Nazaré. Então, assim, eu vou deixar a conversa sobre os aposentados e pensionistas para o final aqui do nosso programa, excepcionalmente hoje aqui num horário diferente, né, por conta de compromissos que eu tive mais cedo, né. Eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Rodrigo, né, Rodrigo, que comanda o Sítio Baobá, que está aqui na minha camisa aqui. Um grande abraço para o Rodrigo. O Sítio Baobá, minha gente, fica aqui em Rio Bonito, aqui no Basílio, mais precisamente ali na localidade de Cambucais, que muita gente conhece mais como Rato Molhado. Pois é. E o Sítio Baobá, localizado ali no Rato Molhado, uma área que as pessoas, né, entendem como um espaço marginalizado. Não, o Sítio Baobá está ali, recebendo turistas, recebendo visitantes. Tem lá uma plantação de cacau. O Rodrigo, que comanda lá o espaço, inclusive, produz chocolate lá na sua propriedade. E por conta dos muitos pés de cacau, do chocolate que produz e da história do Sítio Baobá, tem servido como locação para a novela Renascer. Minha gente, partes da novela Renascer têm sido gravadas aqui, no Rato Molhado, aqui em Rio Bonito. E pouca gente sabe disso, né? Vale destacar essa questão. Eu costumo sempre dizer que quando um menino ali vai preso no Rato Molhado por conta de envolvimento com tráfico, essa coisa toda, ganha logo as manchetes, nós logo compartilhamos com os amigos a informação. E quando ficamos sabendo de uma notícia dessa natureza, né, que a novela Renascer encontrou um espaço tão bacana aqui, que tem feito parte das suas locações, das suas gravações aqui, acaba passando despercebido, né? Então fica aqui aquela deferência que eu sempre faço, de que se temos problemas no nosso município, em nossos bairros, nós também temos coisas interessantes acontecendo, mas o nosso olhar geralmente é muito mais para a agenda negativa das coisas do que para a agenda positiva. Então hoje eu venho aqui com a camisa do Sítio Baobá, que eu comprei, adquiri lá na boutique ali do sítio, em um dos passeios que nós fizemos na roteirização turística do nosso município, um trabalho que tem sido feito pela Secretaria de Cultura e Turismo, juntamente com o SEBRAE, né, com o Conselho Municipal de Turismo e algumas outras entidades. E nessa roteirização nós passamos lá pelo Sítio Baobá, fomos recebidos pelo Rodrigo, pelo seu pai, que ali residem, e tem lá um conjunto de camisas, né, os chocolates estão à venda lá também, e o sítio vem se organizando, se preparando cada vez mais. Hoje também um roteiro, um lugar de passagem do Jeep Tour, né? Nós temos aqui em Rio Bonito uma empresa chamada Jeep Tour, né? Capitaneada aí pelo glorioso Fabiano Martinez, que é jornalista também, um colega da comunicação. De vez em quando vocês veem o Fabiano no SBT, apresentando lá nos telejornais lá do SBT, e o Fabiano comanda essa empresa de transporte de pessoas para as áreas turísticas do nosso município aqui em Rio Bonito, e o Sítio Baobá está inserido em um desses roteiros, né? E os visitantes acabam sempre passando por lá. Então, assim, minha gente, embora nós tenhamos uma série de coisas que precisam ser consertadas, acertadas, endireitadas no nosso município, tem coisa bacana acontecendo, que precisam ser alavancadas e melhoradas também, né? Então, meu abraço ao Rodrigo, que comanda o Sítio Baobá. Eu estou hoje aqui com a camisa do Sítio Baobá. O Sítio Baobá é uma empresa, é uma propriedade parceira do desenvolvimento do turismo no nosso município, né? Fica aqui esse registro ao Rodrigo, sua família ali instalada no Sítio Baobá, e esse reforço que ele dá ao turismo do nosso município. Então eu vou deixar a questão dos aposentados e pensionistas para falar no final aqui da nossa conversa, e vamos a algumas informações sobre entregas que aconteceram nos últimos dias, né? Primeiro, mandar meu abraço aqui para a galera de Tanguá. Amanhã, dia 4 de julho, a Prefeitura Municipal de Tanguá, o novo espaço da Prefeitura Municipal de Tanguá, será entregue aos servidores municipais e à população tanguaense, né?
Nosso abraço aqui ao prefeito Rodrigo Medeiros, que vem fazendo uma série de realizações importantes lá no município. E amanhã, às 16 horas, estará acontecendo a entrega do espaço da Prefeitura Municipal de Tanguá. Ela passou por uma reformulação, né, uma remodelação, e vai estar sendo amanhã apresentada à população a nova Prefeitura de Tanguá. Fica aqui esse registro para os amigos que estão nos acompanhando. Na última segunda-feira estava agendada a entrega da Casa do Coração, que não aconteceu por conta do mau tempo. Então, ontem em Tanguá nós tivemos uma série de eventos acontecendo, foram 3 exatamente. Pela manhã lá em Duques nós tivemos a entrega, e aí me permitam recorrer aqui aos inscritos, para que eu possa não falar nenhuma bobagem aqui para os amigos que estão acompanhando aqui o programa Flávio Azevedo, né? Peraí, deixa eu só achar rapidinho aqui. Então nós tivemos ontem, terça-feira, a entrega lá em Tanguá de 3 equipamentos importantes. Um para a área da educação, que é uma creche, um para a área do esporte, que é um campo society, os 2 ambos em Duques, né? E à tarde nós tivemos então a entrega da Casa do Coração, que é um equipamento voltado para a área da saúde, né? Bom, pela manhã, lá em Duques, então, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, comandada lá pelo nosso amigo Luciano Lúcio, inaugurou a creche municipal Maria Elma da Silva Ferreira, localizada na Avenida dos Eucaliptos, na localidade de Duques. O local foi totalmente adaptado para receber alunos, inclusive contando com uma piscina que será utilizada para aulas de natação. A creche está instalada ao lado do Campo Society, que recebeu o nome do saudoso desportista Valdecine Cássio da Silva. E quem foi seu Valdecine Cássio da Silva? A moçada que transita no esporte conhece como Seu Dico, né? Um abraço aí para toda a família do Seu Dico. Eu tive a oportunidade ao longo da minha vida de jornalista de receber e conversar algumas vezes com o Seu Dico, líder de um time muito tradicional e muito vitorioso no esporte aqui de Tanguá e região, o Ponte Preta, né? E Seu Dico era ali um sujeito apaixonado pelo Ponte Preta e sempre estava à frente com seu chapeuzinho, né? Seu Dico já com bastante idade mantinha aquela pinta de jogador de futebol, né? Sempre muito magrinho, né? Esguio, né? no seu andar, parecia ali aquele perfil de back central que ele tinha, né? E nos deixou aí há cerca de 6 anos, né? o Seu Dico. E o nome do Seu Dico, Valdeci Nicásio da Silva, foi dado ao Campo Society, lá da localidade de Duques. Vale lembrar que o Ponte Preta é do outro lado, né? Ali naquela área de Duques, do outro lado da pista ali, nós temos um lugar chamado Ponte Preta ali, né? Aqui no município de Tanguá, bem nos limites ali de Tanguá com Itaboraí. Tem uma coisa meio esquizofrênica em Tanguá, que é esse desenho que ficou o território tanguaense, né? Duques pertence a Tanguá, que é aquele lado ali onde está Embratel, e é a pista de subida da né, da BR-101. Mas não sei se você sabe, do outro lado, onde tem ali umas olarias ali, né, que preparam vasos, etc. Ali é Itaboraí. Do outro lado da pista, Duques é Tanguá, mas do outro lado ali é Itaboraí, porque a época da emancipação do município de Tanguá, aconteceram ali ruins desencontros ali com algumas pessoas importantes, líderes à época que não concordavam em pertencer ao novo território, etc. e tal, e queriam continuar anexados a Itaboraí, e para não dar burro com 30 ali na emancipação do município de Tanguá, acabou que aquele trecho do outro lado da pista, em frente Duques, é Itaboraí. É um troço meio esquizofrênico isso, né? Porque acaba Itaboraí não vindo dar assistência àquelas pessoas, e Tanguá não pode entrar ali para dar total assistência, porque, querendo ou não, aquele território é de Itaboraí. Então, ficou uma coisa esquizofrênica, e depois de 26 anos de emancipação política e administrativa de Tanguá, não surgiu ainda uma alma nobre que fale assim: vamos consertar esse desenho aqui, vamos colocar esse lado todo aqui para... né? Até porque eu acho que a velharada que à época atrapalhou se desenhar de maneira coerente o município, território de Tanguá, já deve ter morrido, não está mais aí para encher o saco, né? A mesma coisa acontece lá dentro em Mutuapira. Um pedaço de Mutuapira é Itaboraí, e um outro pedaço, uma agulha assim lá para dentro, pertence a Tanguá. Negócio meio esquizofrênico, né, cara? Mas isso é gente velha, sem noção das coisas, e a política dando confiança a esse tipo de situação,
e por isso Tanguá nasce desse lado aqui com uma deformidade no seu desenho, né? Bom, dito isso, né, então nós tivemos entregas importantes lá na localidade de Dupes, parabéns à Prefeitura de Tanguá, e à tarde, a partir das 16 horas, o prefeito Rodrigo entrega a Casa do Coração, né, a Casa do Coração, fica ali pertinho da Igreja Metodista, pertinho ali da antiga Cibran, da academia ali do Julinho, onde acontece o Cena d'Arte, né? E assim, eu queria destacar aqui para os amigos que estão ligados, né, que a Casa do Coração, localizada na rua Gabriel Antônio de Manhães, próximo ali à Igreja Metodista, é um equipamento destinado aos tanguaenses que precisam de atendimento cardiológico, né? No local, a população terá acesso a exames como mapa, Holter, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esforço, entre outros. Então, meu abraço aqui à rapaziada de Tanguá por esses equipamentos aí inaugurados, entregues, que funcionem, que atenda bem a população tanguaense. E amanhã, não esquecendo, que inaugura a Prefeitura de Tanguá. Muito bem, ontem também foi dia de entrega aqui em Rio Bonito, né? À tarde, depois do programa Flávio Azevedo, nós fomos a Braçanã, acompanhar lá a inauguração do posto de saúde lá da localidade de Braçanã. Braçanã de Cima, especificamente. Para você que é de Rio Bonito e não conhece bem aqui o nosso território, né? E aí o programa Flávio Azevedo fazendo esse papel de dizer para você como é que funciona aqui o território rio-bonitense. Braçanã é dividido em dois, né? Braçanã de Cima, Braçanã de Baixo. Braçanã de Baixo fica aqui, onde está localizado o Salto d'Água de Braçanã, tradicionalmente conhecidíssimo, né? Nós temos aqui também a Pousada Relicário, com as ruínas da Relicário, que é aquela igreja de 224, né? Podemos dizer assim, 224 anos de fundação, né? Construída sob, deixa eu ver se eu não lembro o nome dele aqui, Gilberto Alexandre Braga, se não me engano, esse é o nome do padre que capitaneou a construção da igreja onde estão as ruínas da Relicário. É daquele segmento da Igreja Católica que tem um galo na torre, né? Que é a mesma ordem que também construiu e preparou a Igreja de Santana, aqui no Basílio, pertinho aqui da emissora, né? Também tem um galo na sua torre mais alta. E está lá, aquela construção, aquela ruína tem 224 anos, ela começa a ser construída em 1800, né? E nós estamos em 2024, então tem aí seus mais de 200 anos, pertence ao senhor José Cardoso, né? E assim, é um ponto que chama sempre muita atenção dos visitantes. Então, a Pousada Relicário e o Salto d'Água de Braçanã, onde é acolhida pela Águas do Rio, águas para irrigar e para abastecer o município de Tanguá, esses espaços estão localizados em Braçanã de Baixo. Em Braçanã de Cima, nós temos uma outra Braçanã, né? Na parte mais alta da localidade. Braçanã de Cima faz limite com Cachoeira de Macacu, a saber, a localidade ali de Granada. Nós temos Tatus, um pouco mais abaixo, Soarinho, Papucaia, do outro lado tem Papucainha, Serra do Bertoldo, que já é Cachoeira de Macacu, um pouco mais adiante já é Silva Jardim, né? A localidade de Patis, que é de Cachoeira de Macacu, faz limite com Rio Bonito e com Silva Jardim. É um território que vale a pena conhecer, de muitas cachoeiras, de muitas trilhas, muitas cobras também. E lá em Braçanã de Cima, a Prefeitura de Rio Bonito inaugurou um posto de saúde, onde existia uma saleta muito insalubre, né? E por lá, até ontem, o médico atendia a população de Braçanã ali, né? E aquele espaço ele é insalubre, apertadinho, desde os tempos que eu trabalhava na enfermagem. Eu me formo em técnico de enfermagem em 1994, e quando eu começo a trabalhar na saúde, né? Eu trabalhei no Hospital Colônia, na Clínica Ego, no Hospital Lácio Vargas, no SAMU, na rede municipal do município, lá nos anos 90 e até meados dos anos 2000, até 2009 eu estive na área da saúde, e sempre foi assim, uma queixa dos colegas. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar em Braçanã como profissional de enfermagem,
E sempre foi uma queixa dos colegas aquele espaço acanhado para abrigar pacientes, médicos, com banheirinho, muito sem vergonha, deixava as pessoas muito expostas, né? E ontem foi entregue ali uma estrutura muito mais acolhedora e decente, né, para a população de Braçanã, que ao contrário do que muita gente pensa, é bem grande, né? Nós temos muitas pessoas, muitas famílias ainda morando em Braçanã, e se formos contar os sítios que recebem muitas famílias nos fins de semana, é uma localidade bem grande, né, com bastante pessoas morando por lá. E o posto de saúde ficou muito bacana, ficou muito legal, muito bem estruturadinho ali, né? Não é uma estrutura grandiosa, né? Ela é menor do que os postos de saúde em geral que nós temos na rede de Rio Bonito, mas assim, muito diferente, muito melhor que aquela salinha apertada com um banheiro do lado de fora que existia até então, né? Então, parabéns aí à administração do nosso município e parabéns, sobretudo, à população de Braçanã, né, por essa aquisição. Um outro espaço também extremamente interessante que nós temos, a partir de agora, oficializado lá em Braçanã, é a Associação Agroturística Caminhos de Braçanã, capitaneada pelo meu amigo e também incentivador, estimulador do turismo, Dalmo Malheiros, né? grande figura, o Dalmo Malheiros, que junto com a diretoria desta associação, recentemente fundada, estimulada pela Emater, pela Secretaria de Agricultura de Rio Bonito, pela Secretaria de Turismo e outros órgãos, né? E outras entidades, foi criado esse espaço com o objetivo de fomentar e fazer crescer o turismo ali na localidade de Braçanã. Então, a Associação Agroturística Caminhos de Braçanã tem a pretensão de aglutinar figuras que trabalham com itens e produtos que podem ser atrativos, né? Além dos espaços de sítios, que tem cachoeiras, que tem espaços muito interessantes, que são localizados lá em Braçanã. Vale a pena esse registro aqui. Meus cumprimentos a toda a diretoria da Associação Agroturística Caminhos de Braçanã. Vale a pena, você que não conhece, conhecer a localidade de Braçanã. Nós temos lá o restaurante Jambeiros, que é do nosso amigo Dalmo Malheiros, né, que é o presidente da Associação Agroturística Caminhos de Braçanã. Nós temos logo ao lado do Jambeiros o Café da Preta, capitaneado pela nossa amiga Eunice Cardoso, uma figura tradicional lá do município, da localidade de Braçanã, há muitos anos servidora da prefeitura, na condição ali de um agente, né, naquela localidade, atendendo pessoas, etc. e tal. Eunice reúne um conjunto importante de histórias e prestação de serviço àquela localidade, né, sobretudo em pontos mais distantes, pessoas de idade, depende que Eunice já fez visitas, inclusive, a pessoas que ela só consegue chegar a cavalo, né? Eu que sou trilheiro e ando por esse nosso sertão aí, eu conheço alguns lugares que ela vai para poder atender as pessoas, né? Levar um medicamento, etc. e tal, ver a questão da saúde, ver como é que está. E assim, gente, é lugar longe de chegar, que a minha perna treinada para andar nesses sertões aí fica bem cansada quando chega lá nesses lugares. Alguns rincões aí do nosso sertão, ali no limite de Rio Bonito, com Cachoeira de Macacu, que você nem imagina que mora gente, e você chega lá, tem um velhinho, tem uma senhorinha, tem uma pessoa de mais idade, etc. e tal, quase que alijados do mundo moderno, porque lá não tem luz, lá não tem água encanada, e eles vivem ali, né? Praticamente consomem aquilo que produzem. Uma vez por mês vem ao centro da cidade comprar um feijãozinho, um arroz e tal, e tem lá uma criação de galinhas, às vezes tem um porquinho, etc. e tal, assim, uma vida campestre, nos moldes que essa moçada dos anos 2000 em diante, aí, né, que tem 20, 24, 18, 17, 19 anos, não imaginam que ainda tem pessoas que vivem naquela situação ali, né? Essa galera nossa criada em ar-condicionado e telefone celular e notebook, andando de Uber para lá e para cá, porque tem uma rapaziada hoje que não sabe nem o que é ônibus, né? Anda de aplicativo, não conhece a vida real como ela é. Não conhece isso, e Eunice conhece esses rincões atuando lá, e ela comanda juntamente com sua filha Rosiane o Café da Preta, que é mais um atrativo. E aí nós temos ali algumas pessoas que trabalham com compotas, tem alguém que prepara o queijo, né? O Eliezer, se não me engano, é um rapaz que prepara queijos, e entre outras questões, tem uma galera ali que mexe com artesanato, etc. e tal, e a gente torce para que Braçanã tenha o desenvolvimento turístico que, por exemplo, tem a localidade de Tomascar, né? Que já é
é um espaço bem conhecido de muita gente, e nos fins de semana atrai inúmeras pessoas. E o Dalmo tem ainda a fazenda Olhos Verdes, bem lá no sertãozão de Braçanã. A fazenda de Dalmo tem uma curiosidade interessante, parte dela é em Rio Bonito, parte dela é em Cachoeira de Macacu, né? Tem esse roteiro interessante. E Dalmo cria uma empresa chamada Vertentes Ecotour, onde ele, através de um jipe, ele leva pessoas também para poder fazer passeios, conhecer a localidade de Braçanã e etc. E tal. Começa em Tanguá esse passeio, vai até lá em cima em Braçanã. Então, meu abraço aqui para essa rapaziada lá da Associação Agroturística Caminhos de Braçanã, meu abraço à galera da Secretaria de Agricultura, a moçada da Secretaria de Turismo e, sobretudo, a rapaziada da Emater, que municia tecnicamente essas pessoas para que elas possam se desenvolver, um pouco do Sebrae também, dá orientação a essas pessoas, para que consigam e sigam empreendendo no turismo, para atrair dinheiro novo para dentro do município e gerar um círculo virtuoso na nossa economia, que vai impactar de maneira muito positiva o nosso território, né? Muito legal. Então, assim, são essas entregas que nós tivemos ontem, né? E eu queria aqui deixar esse registro feito aqui para os amigos que estão ligados na nossa programação. Vale lembrar ainda que a localidade do Sítio Baobá, né, também recebe a visita do Vertentes Ecotour, que é capitaneado lá por uma das empresas aí um dos empreendimentos turísticos do nosso amigo Dalmo Malheiros, e muito sucesso para ele. Dalmo, que deve estar no nosso programa aqui, qualquer dia desse, participando conosco, falando sobre essa questão desses empreendimentos que são importantes. E sempre muito bem-vindos são essa moçada que trabalha nessa natureza aí, né? Bom, pessoal, então, feita essa nossa abertura aqui, tratando das entregas, né, das entregas aqui que aconteceram no município de Tanguá e no município de Rio Bonito, e eu já informei aqui os amigos que estão ligados no nosso programa, que quando eu estou por aqui, sozinho, apresentando o programa Flávio Azevedo, ele é mais curto, né? Porque eu não tenho mais aquela disposição para estar falando tanto igual eu fazia antigamente. E aí eu queria, a partir de agora, partir para o assunto dos atrasos nos pagamentos dos servidores municipais da Prefeitura de Rio Bonito, que tem os seus salários, né, pagos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, né, o IPREVIRB. Mas antes disso, deixa eu colocar nosso correspondente Lúcio Ricardo aqui para falar. Diga, Cadinho. Boa tarde. Boa. Olha, tem um aniversário de uma amiga para registrar. Beleza, hein? Denise Maciel de Lima. Faz aniversário hoje. É minha amiga, foi criada junto comigo, morou lá na minha rua. Então, dá os parabéns a ela, tá bom? Denise, um abração para você, tudo bom, feliz aniversário. Um abraço, uma boa tarde. Cadinho, que é o nosso. Cadinho é a nossa referência para aniversários. Você quer mandar um presente de aniversário para alguém, fala com o Cadinho, que ele sabe. Conhece bastante gente, nosso amigo Cadinho, e conhece o aniversário de todo mundo. Ele ainda tem essa. Cadinho é solteiro, né, cara? Se Cadinho fosse casado, a mulher dele ia feliz, que de vez em quando tem umas mulheres aí zangadas com o marido porque esquece a data do aniversário do casamento, a data do aniversário que o filho nasceu, etc., a data do aniversário do primeiro beijo, de quando começou a namorar. Cadinho, cara, não esqueceria nenhuma dessas datas. Fosse ele casado, a mulher dele ia ser extremamente feliz, porque essas datas não passariam despercebidas. Brincadeira, Cadinho, um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho e parabéns aí para a nossa queridíssima amiga aí que completa aniversário hoje, né? Bom, vamos lá, minha gente, vamos então aqui fazer uma reflexão sobre essa questão dos aposentados e pensionistas, que de maneira imerecida e infelizmente muito ruim, né, vem já há alguns meses sofrendo com essa questão dos atrasos nos pagamentos, né? Aposentados da Prefeitura de Rio Bonito, né? Aposentados e pensionistas, né? Inativos, e a moçada que é pensionista e estão sofrendo com essa questão.
Nós entrevistamos o prefeito em algumas oportunidades aqui, desde que ele assumiu a prefeitura lá em janeiro de 2021, e em muitas vezes nós ouvimos aqui neste programa que, por uma iniciativa do prefeito, da sua equipe, o prefeito Leandro Neto Peixe, eles resolveram pagar o aposentado primeiro. Então, lá no início do governo, nós tivemos, ao contrário do que vinha acontecendo em anos anteriores, uma prioridade aos aposentados e pensionistas, né? Essa regularidade no pagamento em dia dos aposentados e pensionistas fez com que muita gente que estava precisando e querendo se aposentar falasse: opa, regularizou as coisas, melhorou as coisas, vou pedir minha aposentadoria. E houve uma corrida para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de muita gente que ainda não tinha aposentado porque não tinha confiança, achava que ia ficar sem receber. Porque quando o cara está na atividade, mal ou bem, atrasando um pouquinho, então, mas ele recebia até ali dia 12, né, dia 10, etc. e tal, dia 8 saiu o pagamento. Quando o sujeito vai para a inatividade, acaba tendo mais dificuldade de receber seus pagamentos. E aí o prefeito nos disse aqui em entrevista, em vários outros momentos, que por uma iniciativa de governo, a ideia era pagar primeiro o aposentado. Bom, isso aconteceu em 21, isso aconteceu em 22, e a partir de 2023, né, ali meados de 2023, por umas questões administrativas ligadas ao repasse que o município recebe de governo federal, de programas, etc. e tal, houve uma diminuição na arrecadação do município. E os aposentados voltaram a ter o mesmo sofrimento de antes. Voltaram a ter seus pagamentos em data indefinida para receber, e nós passamos a ver novamente nas redes sociais e agora até nas ruas de Rio Bonito manifestações, né, de repúdio a esse esquecimento ao que anda acontecendo com os aposentados e pensionistas do nosso município. Galera que trabalhou para a prefeitura, hoje está na inatividade e tem hoje uma incerteza de quando vai conseguir receber seus pagamentos. Vale acrescentar que essa insegurança, isso gera uma negatividade para a economia do nosso município, que na hora do cara comprar ele fica inseguro. Como é que vou fazer uma prestação aqui, mas será que no dia 10 eu consigo honrar? No dia 15 eu vou conseguir, porque o pagamento tem dia que sai dia 15, outro dia sai dia 22, outro dia quase encostam no outro, etc. e tal. Isso acaba trazendo uma insegurança e, sobretudo, as pessoas de mais idade, elas são extremamente controladas, né? E quando a pessoa só tem aquele rendimento da aposentadoria, aí mesmo que o negócio complica ainda mais, porque ele precisa exclusivamente daquele pagamento ali. Isso tem trazido uma série de transtornos, né, para os nossos aposentados e pensionistas, e uma série de manifestações que têm ocorrido. No último sábado, enquanto eu estava na cadeira do barbeiro lá, nosso amigo Samuel Ferreira estava lá fazendo a minha barba, escutei o movimento: alô prefeito, estamos na rua, a culpa é sua, etc. e tal. Era parte dos aposentados e pensionistas do município de Rio Bonito, que dependem da prefeitura para que seus pagamentos sejam recebidos, fazendo uma manifestação, né, buscando chamar a atenção da sociedade para esse problema, né. Concomitante a isso, acontecia a Feira Literária do município de Rio Bonito, né? Aliás, um sucesso a Feira Literária, parabéns à Secretaria de Educação do nosso município. Feira Literária muito bem montada, muito bacana, né? Vi uma rapaziada reclamando de transtornos no trânsito e tal, faz parte do processo, né? Rio Bonito é uma cidade muito pequena, tem um centro muito acanhadinho, né? Qualquer coisa que você faz ali que fecha uma, duas ruas ou diminui o fluxo de veículos já gera um problema no trânsito, né? E some-se a isso a nossa condução no trânsito, que ela é extremamente complexa, né? Nós, motoristas riobonitenses, parece que somos um pouco mais mal educados e espaçosos que as pessoas em outros lugares, né? O brasileiro, ele geralmente tem essa postura, mas aqui em Rio Bonito ele é um pouco ainda maior. Todos nós motoristas temos esse comportamento às vezes egoísta no trânsito, né? Isso é uma peculiaridade nossa por aqui. E aí, cara, junto a todos esses cenários, o trânsito já é confuso normalmente, sobretudo em horários de pico, né?
hora do rush, hora de saída das crianças, etc. E tal, e o negócio ficou complicado ali, sobretudo na sexta-feira, onde houve muita reclamação dos fechamentos ali para o trânsito, porque a feira literária estava sendo erguida, estava sendo preparada, recebendo ali profissionais para preparar os estandes, etc. E tal. Bom, enquanto acontecia a feira literária no sábado, né, que foi no último sábado aqui em Rio Bonito, repito, um sucesso, nós tínhamos a manifestação de aposentados e pensionistas pelas ruas da cidade. Eu não consegui ver nem registrar, porque eu estava lá no barbeiro, e quando eu terminei lá de fazer preparar a barba lá, já tinha acabado a movimentação. Mas fica aqui o registro, né, dessa manifestação que aconteceu no último sábado, no dia 29, né, aqui em Rio Bonito. E aí, minha gente, ao contrário de outras oportunidades que eu vim aqui para a rádio e chamava o prefeito Pangaré, e nos dava uma audiência danada, geralmente quando a gente chamava o prefeito Pangaré, tinha 200 pessoas assistindo o programa, né? Hoje, como a gente faz uma programação mais séria, mais focada nos problemas específicos, sem muito oba-oba, diminuiu 1000% a nossa audiência aqui, sobretudo nas redes sociais. Mas eu gostaria de deixar aqui algumas reflexões, até porque o programa fica gravado aqui para, né, fica aí no Facebook, vai estar no meu canal no YouTube, fica feito lá o registro. Eu gostaria de chamar a atenção não só da Prefeitura de Rio Bonito, mas também para os nossos queridíssimos aposentados e pensionistas, e também para aqueles que estão em atividade, para você, servidor da Prefeitura de Rio Bonito, que não é inativo, que está trabalhando, né? Eu entendo que esse assunto do Instituto de Previdência, ele é um tema que deveria estar ocupando constantemente as nossas conversas, né? Mas assim, vamos deixar as nossas paixões partidárias, o cara que é Mandiocão, o cara que é Solange, o cara que é Marco Abraão, o cara que é Peixe, o cara que é João, o cara que é não sei o que e tal. Vamos deixar essas nossas paixões clubísticas, né? Que a política acaba virando um grande fla-flu. A gente precisa deixar essas paixões clubísticas de lado para pensarmos especificamente e tecnicamente no assunto do Instituto de Previdência dos servidores municipais. Não adianta a gente falar, pô, cadê os 14, 10 milhões que o Instituto tinha ali atrás, em 1900 e não sei quanto, tal, papá. Não adianta perguntar, porque ninguém vai responder. E assim, o que nós precisamos, né, na hora de discutir o Instituto de Previdência dos servidores municipais, é prestarmos atenção exatamente nessas duas palavrinhas aqui. Servidores municipais. O Instituto de Previdência é 2 servidores municipais. E esses servidores municipais precisam fazer parte desse processo. Inclusive e principalmente você que é ativo, você que está trabalhando e que no futuro vai receber os seus proventos através do Instituto de Previdência. Então, assim, minha gente, eu acho muito interessante que a discussão sobre aposentados e pensionistas em Rio Bonito, ela fica aqui num limbo onde estão os aposentados e pensionistas, e às vezes até quem é servidor da prefeitura, ele faz de conta que não é com ele, né? Parece que ignora que ele, no futuro, ele vai receber o pagamento dele via Instituto de Previdência. Essa discussão sobre o Instituto de Previdência, esses atrasos em pagamento, eles já acontecem há cerca de 10 anos, que nós temos essa coisa cíclica, uma hora certa, outra hora desacerta, outra hora fica legal, outra hora fica ruim, outra hora fica bom, outra hora não, né? Porque depende da arrecadação do município. Quando a arrecadação está bem, o município consegue honrar o seu compromisso. Quando a arrecadação não está bem, o município não consegue honrar e aí o aposentado fica para trás. E enquanto a gente vê a manifestação acontecendo, as bandeiras políticas tomando conta desse assunto, sinceramente eu percebo que tecnicamente quase ninguém para refletir sobre isso. A hora de pensarmos soluções para o Instituto de Previdência, né, que é um órgão extremamente complexo e extremamente difícil de se pensar questões a respeito do Instituto de Previdência, porque ainda tem muita coisa ali que às vezes obscura no seu funcionamento, e feitas intencionalmente lá atrás por determinados elementos para que nós realmente não tivéssemos acesso, não entendemos como as coisas giram, né? Eu percebo pouca discussão e pouco interesse da sociedade ribonitense sobre esse assunto e, sobretudo, do servidor nos tempos de bonança. Quando a prefeitura consegue acertar o pagamento dos aposentados e pensionistas,
quando não tem nada para trás, quando não consegue pagar em dia. Esse deveria ser o momento de criarmos uma comissão formada por inativos, funcionários ativos e representantes da Prefeitura, da Secretaria de Administração, da Secretaria de Fazenda e prefeito, né? E mais alguns outros consultores, Câmara de Vereadores, um vereador ou dois participando, para se pensar em soluções a respeito do Instituto de Previdência. O que acontece é que, como é habitual no nosso país, geralmente nos preocupamos com a casa arrombada só depois que o ladrão entra. Aí, depois que o ladrão entra e faz o seu assalto, a gente se preocupa em botar alarme, cadeado, cerca elétrica, não sei o que mais, botar um guarda na porta, segurança lá atrás, ligar para a polícia, mas aí a casa já foi arrombada. Isso acontece também na administração pública em vários momentos, né? E, geralmente, vemos isso acontecer no caso do Instituto de Previdência. A hora de pensarmos soluções para que os aposentados e pensionistas da Prefeitura de Rio Bonito não passe mais por esse sofrimento de pagamentos atrasados, é exatamente na hora de bonança. O prefeito Peixe chegou a ser aclamado como um grande... O prefeito Peixe, ele está muito parecendo com o presidente do Fluminense. O presidente do Fluminense era aclamado como o sujeito mais inteligente do mundo, porque na sua gestão o Fluminense foi campeão da Recopa e campeão da Copa Libertadores. 2 títulos inéditos, inclusive participou por conta da conquista da Libertadores, do Campeonato Mundial e chegou até a final, perdendo somente para o todo-poderoso Manchester City, né? E o presidente Fluminense foi aclamado como um sujeito bestial. Agora, em 24, o Fluminense não está nada bem, está mergulhado na zona de rebaixamento, apresenta um futebol muito ruim, está jogando um futebol de rebaixado, né? Não sabemos como é que vai ser agora a partir da gestão Mano Menezes, e o presidente do Fluminense foi promovido de bestial a uma besta quadrada, né? É mais ou menos o que acontece aqui com o prefeito Peixe. Enquanto estava pagando os aposentados em dia, lá no início da sua gestão, era considerado o prefeito dos aposentados. Porra, não, é o cara que deu jeito nesse negócio aqui. Porque Mandiocão e Solange lá atrás não conseguiam fazer nada que prestasse para os aposentados e pensionistas, mas Peixe conseguiu dar um jeito. Esse cara, ele é simplesmente sensacional. É o que nós ouvimos, por vezes, de aposentados e pensionistas, né? Pois bem, bastou o pagamento atrasar e o bestial prefeito de Rio Bonito, que pagava em dia, bonitinho, os aposentados e pensionistas, passou a ser considerado uma besta, porque agora ele não consegue mais honrar esse compromisso dele. Agora, discussões e reflexões e medidas para que isso não aconteça, a gente não vê. Nós estamos no ano eleitoral. Nós temos aí vários candidatos a vereador e prefeito no nosso município, dizendo que o prefeito é uma porcaria. E essas pessoas não nos apresentaram ainda uma solução para o Instituto de Previdência. E se eles forem eleitos prefeitos, terão que trazer uma solução. Ou seguirão também atrasando os pagamentos, igual acontece com o Peixe, igual aconteceu com o Mandiocão, igual aconteceu com o Solange, lá atrás, né? Mas ainda não vimos. Nós vemos aí o cara em campanha dizendo: porra, é um absurdo, o aposentado tem que ser prioridade. Tá, tudo bem, tem que ser prioridade, mas como é que paga? Dinheiro da onde? Eu não vi ninguém ainda me apresentar um gráfico, e não precisa dizer porque nós não estamos em campanha, lufas, mentira. Quer me impressionar, você aí que é pré-candidato a prefeito, sobretudo, quer me impressionar, me traga um gráfico. Não, mas a gente não tem acesso. Tem sim, é só ir lá buscar, né? É só ir lá buscar. Essas informações sobre o Instituto de Previdência, elas são públicas. E se você não consegue a informação, se socorra na Justiça, se socorra no Ministério Público, e você vai ter esses fatos. Então nós não temos até agora nenhum candidato, inclusive o candidato do governo, que é o próprio prefeito, né, nos trazer uma solução ali de como futuramente nós vamos resolver esse impasse, esse problema do Instituto de Previdência. Não adianta me trazer aquela história de que vai devolver para o Ministério da Previdência, porque não vai.
né? O Instituto de Previdência hoje tem uma dívida que tem aí em torno de 600 milhões de reais, 500 milhões, 600 milhões de reais. E agradecer aqui meu amigo Eurivaldo Silva, que chegou aqui com um suquinho no esquema para nós. Minha amiga Nelma Sá, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação aqui. E aí, Nelma faz inclusive uma ponderação aqui interessante, ela coloca, né? Nelma, que é servidora do nosso município, ela coloca aqui: não tem, Flávio, tem que prender os que meteram a mão, devolveram o que foi retirado, e daí vai faltar dinheiro. Bom, bem, Nelma, eu sinceramente eu não acredito que vão identificar quem foi que gerenciou mal o Instituto de Previdência. Não, quer dizer, identificados eles já estão. Nós conhecemos algumas pessoas que gerenciaram mal o Instituto de Previdência, as administrações municipais que não repassaram em dia aquilo que deveriam repassar, né? Eu, inclusive, já expliquei para os amigos que nos acompanham aqui algumas vezes que aqueles 10 milhões que nós tínhamos em caixa, né? Eu vejo o pessoal do governo Peixe falar em 14 milhões. Sinceramente, gente, eu não sei se era 14. Na minha cabeça é 10, né? Mas tá, seja 10 ou seja 14, sumiu, né? Agora, ninguém levou para casa. Esses 14, 10 milhões, eles foram diluídos fazendo o pagamento dos aposentados e pensionistas quando a prefeitura não repassava em dia e em quantia correta o pagamento, né? Na minha cabeça era 10, né, Alma? Durante bastante tempo, na minha cabeça, martelou 10. Não sei por que cargas d'água eu quero que me façam, né? Me mostrem essa conta de 14 aqui, porque eu sempre falei 10, né? Historicamente, eu sempre falei 10 milhões. Mas 14 ou 10 deram fim do mesmo jeito, né? Ninguém levou esse dinheiro para casa não, Nelma. Nelma e amigos que estão nos acompanhando aí. Ninguém levou esse dinheiro para casa. Esse dinheiro foi pago aos aposentados e pensionistas ao longo de 10 anos, quando os prefeitos repassavam os valores para o Instituto de Previdência, faltando parte do recurso, e o Instituto de Previdência, em vez de peitar o prefeito e cobrar dele a diferença, simplesmente acomodava, ia lá no fundo, pegava o que fazia, pegava a diferença lá, né? E eu não quero nem entrar aqui em traquitana de concurso, que botou amante de fulano, namorada de cicrano, não quero nem entrar nesse mérito aí, né? Não quero nem entrar nesse mérito aí. O grosso do que aconteceu era isso: a prefeitura precisava passar 1 milhão para o Instituto de Previdência. E aí o prefeito da época achava que não era 1 milhão, achava que era de 700. Mandava 700. O Instituto de Previdência, em vez de brigar pelos 300 que estava faltando, ele ia lá nos 14 que tinha guardado na reserva e complementava, né? Isso aconteceu durante bastante tempo. Até que chegou um momento que não tinha mais essa caderneta de poupança, esse fundo aí de 14 ou 10 milhões. Isso era uma caderneta de poupança, até que chegou um momento que acabou o dinheiro da caderneta de poupança. Acabou. Porque os prefeitos eles também não se organizaram para irrigar esse fundo do Instituto de Previdência para que pudesse haver essa reserva para, nos momentos de vaca magra, o cara ir lá recorrer e não deixar os aposentados haver navios, né? O Instituto de Previdência, por exemplo, de Silvio Jardim, ele é superavitário. Tem muitos milhões guardados, né? E se a prefeitura de Silvio Jardim tiver algum tipo de problema em seus repasses, etc. e tal, o Instituto consegue suportar alguns meses pagando em dia o seu servidor, né? Aqui em Rio Bonito aconteceu o contrário, né? Então, assim, nós temos uma série de personagens e eu acho interessante, né? Eu acho interessante, Nelma, que você fala assim, prender quem meteu a mão. Não sei nem se meteu a mão, acho que é essa gestão, esse compadrio, né? Aconteceu um compadrio ali nos anos 2000 e alguma coisa ali. O prefeito repassava quanto que precisa mandar para o Instituto. Precisa mandar 950. Aí o cara mandava 800. E a diferença de 150? O Instituto falava assim, não quero brigar não, pega aqui no fundo e completa e paga o pessoal. O aposentado não está sabendo disso. O aposentado, na verdade, ele não está sabendo disso. É claro que nós tivemos ao longo desse caminho aí alguns ralos que esses 14 milhões
né, também foram, né, entrando nesses ralos aí, etc. Então a gente tem isso. Mas eu sinceramente acho, minha gente, que depois de 20 anos, dificilmente alguém vai ser preso, etc. e tal. Então acho que a gente tem que pensar aqui para frente. Aqui para frente. Eu lamento muito que naquele tempo de vaca gorda, quando o prefeito Peixe estava pagando em dia, as pessoas não pararam para pensar que a vaca magra ia voltar. Porque na administração pública sempre vai acontecer aquela história de José do Egito. José do Egito, ele era um garoto que estava preso, um garoto hebreu preso lá no Egito, né? E o faraó teve um sonho interessante. Faraó sonhava que 7 vacas gordas saíam do rio Nilo, ficavam pastando, lindíssimas as vacas, e de repente 7 vacas muito magras, doentes, saíam do mesmo rio Nilo e começavam a devorar as vacas gordas. O faraó acordou assustado com aquilo ali e voltou a dormir. Quando ele voltou a dormir, sonhou de novo. Agora eram espigas de milho. 7 espigas de milho lindíssimas saíam do rio Nilo. E daqui a pouco 7 espigas de milho horrorosas, magrelas, né, saíam do mesmo rio Nilo e comiam as espigas mais robustas. O faraó ficou sem saber o que era aquilo, etc. e tal. E o sujeito que fazia o vinho do faraó, o copeiro do rei, ele tinha estado preso e conheceu lá na prisão um sujeito chamado José, o José do Egito, né? E esse José interpretou os sonhos desse copeiro. Estavam presos o copeiro e o padeiro do rei. E os sonhos, né, mostravam que o padeiro seria morto e o copeiro seria colocado ao seu lugar de copeiro do rei novamente. E foi exatamente o que aconteceu. E quando o faraó estava lá confuso com aqueles sonhos, né, o copeiro lembrou do menino que estava preso e falou: tem um cara lá na cadeia lá que conseguiu interpretar o sonho meu e do padeiro, e batata, hein? O cara é evidente mesmo. E faraó mandou buscar aquele garoto, contou o sonho para o menino falou: olha, os sonhos são os mesmos. As 7 vacas gordas e as 7 espigas de milho robustas significam 7 anos de fartura que o Egito e o mundo vai ter. As 7 vacas magras e as 7 espigas de milho ressequidas, elas serão 7 anos de fome, de seca. Sugiro que o rei armazene muito alimento para que esse ano, esses 7 anos de desespero, não sejam tão ruins que as pessoas não morram de fome. Então vamos aproveitar o tempo de fartura para fazer aqui uma reserva, armazenar alimento para o povo não morrer de fome. E diz o relato bíblico que Faraó ficou tão impressionado com aquela interpretação que colocou José como governador do Egito. Ele estava acima de José somente o faraó. E José que capitaneou esse processo de aproveitar os 7 anos de fartura, guardar alimento para sustentar a população nos 7 anos de fome. E aconteceu exatamente isso. Por que eu estou contando essa história? Porque teve um tempo de vaca gorda. Quando o prefeito Peixe assumiu a prefeitura, ele estava pagando em dia. Estava pagando em dia, fez uma série de pagamentos aí, etc. e tal. Alguns compromissos que tinha deixado de outras gestões, ele pagou. E nós não vemos nesse tempo de vaca gorda ninguém com a expertise e a sabedoria que teve Samuel, que teve o José, de aproveitar o tempo de vaca gorda para pensar os tempos de fome, onde faltaria dinheiro para pagar em dia. Porque a gestão pública sempre vai ser assim, minha gente. Uma hora está bem bacana e outra hora está uma merda. Outra hora fica legal, outra hora está ruim. A gestão pública de qualquer governante vai ser assim, inclusive se eu fosse o prefeito alguma vez na minha vida. Ia ter um momento muito bom e outros momentos ruins. Está aí o nosso Fluminense, que ano passado estava ganhando tudo e agora está na zona do rebaixamento. O líder do Campeonato Brasileiro é o Flamengo, que ano passado não ganhou nada. Esse ano está bem. Já foi campeão carioca, etc e tal, pá, né? E ano passado não ganhou nada, depois de um ano muito vitorioso com o Jorge Jesus lá em 2019. Então, minha gente, assim, eu sinceramente não vi no tempo de vaca gorda os nossos queridíssimos servidores da Prefeitura de Rio Bonito, junto com a administração pública, junto com o prefeito, junto com as entidades, junto com a Câmara de Vereadores, sentar o rabo
para refletir sobre o que fazer quando chegasse o momento das vacas magras. Não fizeram igual José, lá no Egito. Simplesmente aproveitaram aquele tempo de bonança, de dinheiro em caixa, e olha, vamos lá, isso aí, porra, o prefeito é maravilhoso, pica esse cara, rapaz, tá pagando em dia, prefeito bom demais. O governante, ele geralmente é considerado bom demais se ele paga em dia, né? Eu não quero saber se o cara tá roubando, se é pilantra, se é picareta. Por outro lado, se ele for muito bom, mas por uma questão de administração ele não consegue pagar em dia, o camarada é vagabundo. Não interessa se ele é gente boa, se ele é honesto, se ele está trabalhando pra caramba para conseguir resolver. Não pagou em dia, é vagabundo. É como funciona a cabeça do brasileiro. Então, assim, minha gente, eu acho as manifestações dos aposentados e pensionistas justíssimas, muito razoáveis. Eles têm razão, eles têm direito de receber em dia. Isso traz uma série de transtornos para eles e para a economia do município, esses pagamentos atrasados. Mas assim, fica essa dica para os governantes futuros: se o prefeito Peixe for reeleito, ou se alguém chegar no lugar dele, pensem nisso. No momento da bonança é que a gente deve tentar resolver o problema. E aí está todo mundo feliz, não tem ninguém puto com ninguém, senta todo mundo para pensar uma solução para aquela situação que no momento está bacana, mas daqui a pouco pode ficar ruim, né? Então eu não vi ali atrás, em 21 e 22, quando a prefeitura pagava em dia, nenhum movimento no sentido da prefeitura aos servidores inativos e ativos. Nenhum movimento no sentido de aqui, pessoal, vamos sentar, vamos pensar isso aqui, porque daqui a pouco pode dar ruim lá na frente. Ou pode mudar a administração e o próximo prefeito não ter essa prioridade com os aposentados. Vamos pensar aqui o que a gente pode fazer? Vamos tentar resolver aqui as arestas? E ficaria muito mais fácil de resolver, porque como está todo mundo amigo, resolvia. Agora, minha gente, buscar soluções quando está todo mundo puto com todo mundo, fica muito difícil. O inativo, com razão, ele está chateado. Porque ele não tem uma previsibilidade de quando que vai ser o pagamento dele, não sabe. Vai ser dia 10, vai ser dia 15, dia 17, dia 22, dia 23. A gente vai receber, o cara não sabe quando vai sair. Ele sabe que vai sair, mas não sabe quando. E aí como é que faz uma prestação, como é que faz uma conta? Então ele está chateado. Acredito que o prefeito também esteja chateado e não está cumprindo um compromisso que ele falou aqui nesse microfone, aqui, né? Aqui, nessezinho aqui, né? Ali, naquele ali. Ele falou ali naquele microfone que resolveria o problema, que o aposentado era a prioridade. Ele deve estar chateado e não está cumprindo isso. Está todo mundo chateado. A sociedade riobunitense deve ficar consternada, como todos nós ficamos, quando vemos ali o aposentado na rua, dizendo, aposentados na rua, prefeito, a culpa é sua. E porque o cara não está pagando. Mas e aí? Dinheiro da onde? Então, minha gente, agradecer mais uma vez aqui o suquinho do Eurivaldo. Parece que faltou pensar assim no momento de bonança. As críticas aí que nós estamos vendo dos opositores ao prefeito não trazem uma solução para o Instituto de Previdência. Como é que vai fazer? O único candidato que eu ouvi dizendo que esteve conversando com um profissional da área dessa área de previdência e tal, e discutiu o assunto, foi o pré-candidato a prefeito José Américo, que é vice-prefeito, inclusive, mas é candidato a prefeito. É o único que eu vi. Mas também não nos deu, assim, elementos de como resolver o problema. Ele, na única manifestação que eu vi dele sobre isso, é que tem solução, e é muito complexo essa solução. Mas assim, a gente não sabe que caminho é, né? Os demais eu desconheço que tenha alguma solução ou caminhos para chegarmos a resolver esse problema, para não termos mais os aposentados e pensionistas nesse sofrimento. A própria administração, o próprio prefeito, que conhece a máquina pública, está com ela na mão, também não nos trouxe ainda nenhum tipo de caminho ou luz que a gente possa ter para no futuro não termos esse problema.
O que o prefeito sempre nos coloca é que precisa haver um aumento na arrecadação do município para ele conseguir honrar em dia esses compromissos. Isso é uma conta óbvia, né? Claro, precisa aumentar a arrecadação. E aí como é que a gente vai fazer isso? E aí nos informam que existe uma busca, já há 2 anos que nós estamos nessa tal dessa busca, para aumentar o repasse de royalties para o município de Rio Bonito. E esse repasse, isso nunca acontece, né? Isso nunca acontece. E a gente fica sempre nessas esperanças assim que são meio que abstratas, enquanto isso os aposentados estão sofrendo. Então, minha gente, boa noite aqui para o meu queridíssimo amigo Lisandro Barcelos aqui nos acompanhando. Então, assim, cara, sinceramente, amigos, nós estamos precisando debatermos mais sobre isso. O aposentado e mais ainda o servidor ativo deve começar a se apropriar do Instituto de Previdência que é dele. O nome do instituto é assim, ó, é Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito. O instituto não é de Peixe, não é de Mandiocão, não é de Solange, não é de Marco Abraão. Nenhum desses senhores, inclusive, são servidores municipais. Peixe não é servidor da prefeitura, servidor de carreira. Mandiocão também não é. Solange também não é. Marco Abraão também não é. Eu também não sou. Né? Não somos servidores de carreira. Quem tem que se apropriar desse instituto, para que ele funcione, é o servidor. Mas não é para brigar politicamente com quem está governando, seja Mandiocão, Solange, Peixe, Marco Abraão, João, Manel. Não é para brigar com o cara, não. É para lutar pelos interesses do servidor. E eu entendo que os principais interessados é o cara que está em atividade. O inativo, minha gente, ele já está aposentado, já adoeceu, a pressão já está alta, a diabetes já está descompensada, já está com problema na sua mobilidade, ele já trabalhou para cacete, né? E o cara que está na atividade, ele está em produção, ele está mais jovem, ele está mais saudável, né? Alguns não, mas uma grande maioria está mais saudável. Alguns chegaram agora, recentemente chamados por concursos recentes aí, estão com 5 anos, 10 anos de casa. Essa é a galera que eu entendo que deveria mergulhar nisso. Pressionar de maneira organizada, não por política ou politicagem, mas por interesses da categoria. Exigir que os estudos sejam feitos, que alguém, um profissional, uma empresa do ramo previdenciário, faça um estudo de como é que se resolve isso, como é que vai fazer. Ninguém na Prefeitura de Rio Bonito é técnico para ter conhecimento. Esse cara pode ter uma ideia, pode ter uma sugestão, algum outro mais inteligente que conhece de número vai dar ali uma piruada até certeira, mas nós precisamos de elementos tecnicamente formados e com prestação de serviço nessa área, nos trazendo sugestão, nos trazendo caminhos para que o aposentado pensionista não fique mais nesse sofrimento. Não adianta dizer que a culpa é do prefeito, porque esse aí é o que está sentado na cadeira agora, por isso que a culpa é dele. Já foi culpa de Mandiocão quando era ele sentado, já foi culpa de Solange quando era ela sentada. E se o próximo prefeito de Rio Bonito for Flávio Azevedo, vai atrasar de novo. Porque não tem dinheiro, gente. É uma escolha de Sofia para ver se manda dinheiro para o hospital, se paga o imprevisível, se paga o inativo, ou se paga o fornecedor. É uma escolha de Sofia. Então, cara, assim, e aí? Como é que faz para arrumar esse dinheiro? Ah, não, né? Mas nós precisamos trazer emenda. Gente, as emendas, em sua maioria, elas são verbas carimbadas. Você vai trazer emenda para a saúde? Vai trazer emenda para reformar o posto de saúde, como tem acontecido aí. Por que os postos de saúde estão sendo reformados? E aí o cara vai dizer assim, para que reformar posto de saúde? Já está tudo novinho, foi reformado ano passado, porque a verba que chega é para a saúde, e ela é carimbada, só pode fazer aquilo ali. Porra, mas fez outro parquinho, outra praça, mas de novo, sim, a verba que chegou era para isso. Dinheiro público não é igual o dinheiro da casa da gente, que você pega a grana da conta de luz e paga a conta de água, a internet, ou faz compra. Você pega o dinheiro da compra e paga o colégio das crianças. Pega o dinheiro do colégio das crianças e paga a internet, paga a vizinha, sei lá, paga a prestação do carro. Na coisa pública não é assim.
E é por isso que a Dilma Rousseff foi caçada lá atrás. É por isso que nós temos ex-prefeitos em Rio Bonito com condenações na justiça, e alguns deles até inelegíveis, por conta dessa má gestão do dinheiro público. E detalhe, vejam bem, eu não falei malversação. Estou dizendo que o cara botou dinheiro no bolso e levou para casa. Ele não administrou bem. E aí os órgãos de controle, de fiscalização entenderam que foi o dinheiro mal gerenciado e simplesmente deu lá algumas penalidades, que culminam numa inelegibilidade, como nós temos aí gente inelegível. Não é porque o cara é ruim, não é porque a pessoa é bandido, não é por causa disso não. É uma penalidade por questões técnicas. Agora, eu não sei se a nossa população, se a rapaziada está preparada para essa conversa. Porque, sobretudo em reta de eleição, você quer xingar o prefeito, você quer xingar o vereador. Eu já fiz parte desse pacote aí, gente. Já fiz muito parte desse negócio aí. Até que um dia eu aceitei Jesus, né? E acabei com esse treco. E hoje eu prefiro mais pensar dessa maneira. Senhores e senhoras que estão aí me acompanhando e vão acompanhar depois. Se eu fosse o prefeito, o pagamento dos aposentados ia atrasar também. Porque não ia ter dinheiro, cara. Só não ia atrasar o mês que eu atrasasse o hospital. Só não ia atrasar o hospital o mês que eu atrasasse o servidor efetivo. Só não ia atrasar o efetivo o mês que eu pagasse o fornecedor. Só não ia atrasar o fornecedor o mês que eu deixasse de pagar o IPREVI. Porque o cobertor é curto, a grana é curta para fazer as coisas. Talvez falhe e falte uma comunicação melhor no governo municipal. Mas a realidade é essa, minha gente. E não adianta chegar aqui e dar desculpa. É dizer, meu irmão, não tem. E aí? Como é que a gente vai fazer? Então eu estou trazendo aqui aquilo que eu entendo ser soluções para a questão do nosso município. A grande falha que eu vejo hoje é que ali atrás, na época das vacas gordas, não fizeram igual José, governador do Egito, se organizar para na época da vaca magra ter reserva. Isso não foi feito. Por que não pegaram, né? Não criaram uma estratégia para na época das vacas magras termos reservas em caixa, para um aposentado não sofrer, gente? Mas nem o aposentado se preocupou nisso. Não, porra, nós estamos recebendo em dia, está maravilhoso. Ninguém falou assim, ó, estamos recebendo em dia, mas pode dar ruim ali na frente. Porque é assim, gente. Então, cara, assim, é um negócio assim, bem complicado, viu? O ser humano é muito complicado, as pessoas não querem pensar, as pessoas são imediatistas, e uma vez que o seu problema esteja resolvido, e aí já não querem mais discutir o assunto, né? A manifestação dos aposentados e pensionistas, você sabe como que se desmobiliza uma manifestação dessa? Como é que você faz para desmobilizar? Ah, não, tem que impedir, botar o guarda na rua. Nada disso. Qualquer tipo de manifestação dessa natureza, para você desmobilizar, é fácil. É fácil. É só pagar. A rapaziada está indo para a rua porque o pagamento está atrasado. Pagou, já não vai mais ninguém para a rua. Quem vai é ali 15% do montante de 100 que estava pensando em ir. Porque saiu, saiu o pagamento, então larga para lá. As pessoas não entendem que saiu esse, mas e o mês que vem? E aí? Então, cara, assim, sinceramente, eu vejo aqui um festival de erros e equívocos. E aqui no nosso município, as coisas funcionam muito nessa direção. De vez em quando eu vejo aqui briga sobre o transporte universitário, né? E só os universitários que ficam naquela briga lá com a prefeitura, não sei o que e tal. Eu falo assim, cara, o transporte universitário está aí, os universitários estão aí brigando. A sociedade rio-bonitense, em geral, devia estar inserida nesse cenário aí, porque o cara que tem filho no ensino médio, daqui a uns anos ele vai precisar desse serviço. O cara que tem filho lá no ensino fundamental, lá na 5ª série antiga, lá na 6ª série, daqui a pouco o garoto vai terminar e vai precisar de transporte universitário. Então, por mais que o seu filho não esteja usando, no futuro ele vai precisar. Então vai lá, cara, chega junto agora. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, nós temos aí cerca de 1.000 pessoas nessa condição de inativo, ou pensionista, ou aposentado. Essas pessoas têm esposo, essas pessoas têm netos,
tem filhos. Por que essa rapaziada não está lá chegando junto na manifestação? E por que antes não pensaram? Por que na época da vaca magra não pensaram soluções? Mas o brasileiro só busca cadeado depois que o ladrão arrombou a porta. Então assim, cara, já houve um tempo aqui no passado em que eu ficava com a veia desse tamanho aqui chamando o prefeito de pangaré, de irresponsável, de incompetente. Não adiantou porra nenhuma, continua tudo do mesmo jeito, minha gente. Porque no fundo, a solução dos problemas está nas nossas mãos. Não adianta trocar o prefeito, trocar os vereadores, trocar o presidente, trocar o governador. A gente trocou o presidente aí, ó. Trocamos o presidente. Saiu o Bolsonaro e entrou o Lula. Teve dengue, tem fogo queimando lá no Pantanal, do mesmo jeito que o Bolsonaro. Adiantou o quê? Nós temos aí um aumento nos preços das coisas aí, que não é culpa do Lula, não. Como não era do Bolsonaro na época que tinha problemas lá, eram conjunturas internacionais que refletiam nos valores. Mas a mídia pilantra e a turma de babaca que não pensa, não tem cérebro, achava que era culpa do Bolsonaro, emprenhado pelos ouvidos, entre outras coisas, e aí vota no Lula. E agora tem um monte de gente dizendo, tá vendo? Cara, se o Bolsonaro estivesse lá, ia estar passando pelos problemas que o Lula está enfrentando agora. Independente da nossa admiração por esse ou aquele ícone político, as questões conjunturais do planeta, elas interferem no andamento do país. Então, se seja Lula ou Bolsonaro, o mato ia estar queimando lá no Pantanal, o feijão e o arroz ia estar mais caro. E tem gente que quer botar isso na conta do político. Enquanto a gente fica pensando dessa maneira, as coisas não se resolvem. E aqui no município é muito parecido com isso. Então, por isso que uma hora eu parei aqui e pensei, falei, porra, não adianta ficar chamando o prefeito de pangaré. Porque nós precisamos nos organizar para resolver isso. Não adianta ficar aqui xingando o vereador, cara, o prefeito. Para quê? Se a solução está nas nossas mãos como sociedade. Então, queridíssimos servidores municipais da Prefeitura de Rio Bonito, não estou dizendo aqui que a culpa é de vocês, mas estou dizendo aqui que o pontapé inicial começa a partir da união de vocês. Eu não vi nenhum pré-candidato, inclusive o prefeito, nos trazer um projeto que vai resolver no futuro o problema dos aposentados e pensionistas. Não vi Marcos Abraão apresentar nada, não vi Solange, que já foi prefeita, enfrentou esse problema, e foi cornetada na época, apresentar nada. Não vi o Zé Américo apresentar nada, não vi o prefeito Peixe apresentar nada, o rapaz aí de Itaboraí, da Laroli, também não apresentou nada. Nenhum dos pré-candidatos a prefeito nos apresentaram coisas palpáveis para trazer soluções para o Instituto de Previdência. E conhecendo um pouquinho de administração pública igual eu conheço, eu sou forçado a pensar que essas pessoas, se estiverem à frente da prefeitura, enfrentarão o mesmo problema do prefeito Peixe. E não vai ser culpa delas, como também não é culpa do Peixe. O Rony Antunes, que é pré-candidato a prefeito também não nos apresentou nenhuma questão envolvendo o Instituto de Previdência. Solução. Um projeto para a gente resolver. Não tem. Não tem. Né? Então, assim, nós não temos nenhum pré-candidato a vereador pensando nessa questão. Não temos. Pelo contrário, tem um monte de pré-candidato a vereador aí que textualmente estão me dizendo que não vão vir aqui no programa da entrevista porque eles não sabem o que dizer. Porque eu faço pergunta muito difícil. Aqui em Itanguá. Não, Flávio, não vou lá não, cara, desculpa, você é meu amigo e tal, admiro muito o seu trabalho lá e tal, porra, mas você vai me fazer pergunta lá que eu vou ficar embananado, e o cidadão vai, eu vou perder. Aí o cara não vem. Não sei falar no microfone, não. Mas peraí, mas como é que é isso? Então, assim, gente, é complexo o negócio, né? E eu também não tenho solução aqui não, tá? A gente que me pergunta, o que você acha? Eu não tenho solução, eu não sou tributarista, não entendo de previdência, isso tem que ser um cara técnico. Aí, sobretudo os pré-candidatos a prefeito, com seu staff de campanha,
é que precisam contactar esses profissionais e pedir informações a respeito disso. Apresentar mais ou menos a realidade de Rio Bonito, do Instituto Previdência, e buscar ali algumas sugestões para engrossar os seus discursos a respeito disso. Vir aqui no microfone dizer que o prefeito é incompetente, porra, isso é mole. Fácil demais. Vir no microfone dizer que, pô, esse cara aí é mala, tem que sair, tem que ser trocado, tá? E quando você chegar lá, fará o que de diferente? Não, aí quando eu chegar na prefeitura eu vou trazer. Não, cara, mas você vai trazer quem? Como é que é isso? Isso já é para estar resolvido. Na campanha, o pré-candidato a prefeito já tem que nos apresentar as soluções. Depois ele só vai pôr em prática. Não é dizer que, não, depois que eu sentar lá, aí eu vou ver. Não, porra, não é vou ver depois que sentar lá. É já agora. É já está com tudo pronto. Certo? Bom, então é isso, gente. Faltando ali 5 minutinhos para as 19 horas, eu quero agradecer aqui os amigos que nos acompanham, nos prestigiam, estão ligados aí na nossa programação, né? Deixar esse recado aí, que tempo que a gente não conversava assim, só eu e os queridíssimos amigos, né? Então deixa eu mandar aqui um abraço para você que está ligado aí no nosso programa, um beijo no seu coração, desejar muita sorte aos aposentados e pensionistas da Prefeitura de Rio Bonito e dizer para você que é ativo, que é servidor de carreira do município, que parte desses problemas, a solução está na sua mão, na sua iniciativa, na sua disposição de buscar, de correr atrás. Não é fazer campanha, não é porque eu sou simpatizante de fulano, que eu sou contra o cara aqui, que eu sou contra aquele ali, não é isso. É porque você é a favor do servidor. Então, cara, assim, não fique de braços cruzados esperando que alguém vá fazer por você, vai lá e desenrola. Só que isso tem que ser feito em coletividade. Um sujeito falando sozinho vai ser chamado maluco, né? Então todo mundo tem que ter um pouco dessa consciência e vamos embora. E é pensar tecnicamente o assunto, não é pensar politicamente, porque senão já era. Bom, é isso. Eu quero aqui agradecer os amigos ligados no nosso programa Flávio Azevedo. Um beijo no seu coração. Agradecer aqui a galera toda que sempre nos prestigia, que sempre está ligada aí. Amanhã, aqui no programa Flávio Azevedo, eu recebo o meu amigo Rodrigo Penha. Rodrigo é pré-candidato a vereador do nosso município, é empresário, né, comerciante, e vamos ouvir as ideias dele. Amanhã às 15 horas, no horário normal, diferente de hoje, estamos num horário alternativo. Então, muito obrigado à galera que está aí nos prestigiando, a moçada que vai assistir depois, né, a moçada que vai ver em outra oportunidade. E que nós tenhamos soluções palpáveis para essas questões que nós estamos tratando aqui nessa oportunidade. Valeu? Obrigado, gente, pelo carinho. Amanhã a gente volta com mais um programa Flávio Azevedo. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo. Se ligue na super oferta que a Connect Internet traz pra você. Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa. Com planos de até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online.